Olá, meus amores! Vamos iniciar hoje mais uma semana, né, de atividades, a semana 19. E vamos iniciar aí com a nossa atividade de língua portuguesa, primeira. Então, leia e responda as perguntas. As dúvidas que eu tenho, né? Vamos ler aí o texto. Esse texto é um texto de Ruth Rocha. Quando eu mudei de casa, os meus novos amigos jogavam tudo melhor do que eu. E eu achava que nunca ia jogar tão bem quanto eles. Ficava furioso e quase morria de vergonha. Mas eu fui aprendendo, treinando, e agora eu estou jogando bem. A gente não ganha sempre, e graças a Deus também não perde sempre. Eu sempre achava que eu deveria ir bem nas provas, porque eu entendia tudo que a professora falava. Mas quando chegavam as notas, eu não tinha ido tão bem assim. Daí, eu comecei a estudar, a treinar, a fazer as lições com menos pressa e minhas notas estão cada vez melhores. Ninguém nasce sabendo. Teve um tempo que eu só queria brincar de videogame e nem ia lá fora brincar com os meus amigos, porque eu achava que eles não iam gostar do meu jeito. Aí, meu videogame quebrou e eu fui brincar com eles. Brincamos bastante e brigamos um pouco. Foi super legal, meu jeito com o jeito deles, deu um jeito divertido. Então, né, gente, um textinho aí, né, um textinho curtinho, bem legal. E vamos responder as perguntas. Número 1. Quantos parágrafos há no texto? Então, gente, vocês já sabem, né, os parágrafos, né, toda essa parte no texto que tem esse espacinho, antes de começar a frase tem um espacinho da margem, é um parágrafo. Então, vocês vão contar quantos tem. Número 2. Qual é o título do texto? Número 3, quem é o autor do texto? Número 4, quem é o personagem principal do texto? Então, né, gente, quem é o personagem principal desse texto? Né, quem é esse personagem? Vocês vão ler, né, de novo aí e ver quem é. Número 5, de acordo com o texto, como podemos resolver muitos dos nossos problemas e de nossas dúvidas? Chorando e reclamando ou mudando nossas atitudes e nos esforçando? Vocês vão marcar qual é a resposta correta. Número 6. O que o menino sentia por não saber jogar tão bem? E número 7. De acordo com o relato do menino, temos que jogar apenas para vencer? Comente. Então, né, gente, tudo isso está no texto, né? Só vocês irem olhando aí e respondendo. Agora, pessoal, vamos fazer aí uma atividadezinha, né, sobre pontuação. Leia e pontue o texto, que é uma adaptação do livro O Trenzinho do Nicolau, de Ruth Rocha. Adaptação, gente, é assim, eles não copiaram o livro todinho, né, e fizeram esse texto, não. Eles fizeram uma adaptação. É mais ou menos o que está lá no livro, está nesse textinho também. Então, utilize ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos e travessão para dar sentido ao texto. Vamos lá então, gente, vocês vão ter que pontuar esse texto, né, de acordo com o que for necessário, né, onde está esses quadradinhos, você coloca o ponto que vai melhor, né, caber ali naquele lugar. Um dia, seu Nicolau foi espiar a velha estação e disse... Aí você vai colocar um ponto aí, né, gente? Tem que lembrar que quando uma pessoa vai falar, você usa qual ponto? Aí você coloca ele aí. Aí logo abaixo, a pessoa já está falando. Então, que ponto que você vai usar? Que tristeza no meu coração. Ele está exclamando, né? Isso. Então, você vai pôr que ponto aí depois dessa frase? É que o velho trenzinho, seu companheiro, seria vendido para o ferro velho. Né? Uma frase afirmativa. Falou aí, né? Alguma coisa. Só falou. Então, que ponto você vai pôr? Então, seu Nicolau resolveu o problema. Comprou o trenzinho e nunca mais ficou sozinho. Essa também é uma frase afirmativa. Agora, a criançada vive brincando no seu quintal. Só se ouve dizer. Então, aí, né, gente, outra vez. Alguém vai falar alguma coisa. Então, tem que, né, qual o ponto que vai caber aí? E logo abaixo, a pessoa já está falando. Posso brincar no seu trenzinho, seu Nicolau? É uma pergunta. Qual é o ponto que a gente utiliza para fazer perguntas? E assim, todo dia, pura brincadeira. Nicolau acende a caldeira e apita. E na caldeira, toda amassada, faz pipocas para a criançada. É também uma frase afirmativa. Então, né, gente? Vocês vão colocar os pontos, né? Pensa bem direitinho para ver qual ponto que vai ficar melhor em cada lugar aí.
Na atividade da semana anterior, aprendemos sobre biografia. Hoje, veremos as principais características desse gênero. Né, gente? Então, a gente viu que a biografia é um texto que fala sobre a vida de uma pessoa, né? Os fatos da vida de uma pessoa. Então, agora vamos ver as principais características. As principais características do gênero textual biografia são informações quanto ao nome da pessoa, data e local do seu nascimento e fatos importantes da vida dessa pessoa. O relato dos fatos no texto biográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças, porém com o compromisso de dizer a verdade. Então, gente, a biografia, ela sempre é um texto verídico, né? Ela fala sempre coisas que aconteceram de verdade, não é um texto fantasioso, não. A autora do texto lido é Ruth Rocha, né? Desses dois textos que a gente leu aí, né, gente? Do primeiro texto, né? E dessa adaptação aí do livrinho também. São da Ruth Rocha. Veja abaixo alguns trechos de sua biografia, alguns trechos da biografia da Ruth Rocha. Ruth Rocha nasceu em São Paulo no dia 2 de março de 1931. Formou-se em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Em 1976, publicou seu primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras, com imagens de Raul Fernandes, para mostrar às crianças que aprender a ler pode ser uma diversão. Defensora dos direitos das crianças, Ruth Rocha escreveu em parceria com Otávio Roth a Declaração Universal dos Direitos Humanos para Crianças, em 1988, lançado na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Ruth Rocha tem mais de 200 títulos publicados e sua obra já foi traduzida para 25 idiomas. Ruth Rocha recebeu diversos prêmios e foi eleita para a cadeira número 38 da Academia Paulista de Letras. Então, né, gente, essa foi uma parte da biografia dela e agora a gente vai responder algumas questões. Número 1. Onde e quando nasceu a autora? Tá logo lá no inicinho da biografia, né, gente? Número 2. Qual foi o seu primeiro livro publicado e quando foi a sua publicação? Só vocês lerem aí, também está no texto. Número 3. Já vimos vários textos e livros de Ruth Rocha. Vários, né, gente? Você se lembra de algum? Se sim, de qual mais gostou? É uma resposta pessoal sua, né? Vai se você tenha, né, gostado ou não de algum dos livros dela que a gente viu. Então, essa, né, gente, foi a nossa atividade número 1 de língua portuguesa. Aí, né, nós vamos ainda fazer a atividade número 2. Beijinho para vocês e qualquer dúvida, podem perguntar.